e as pessoas estão com problemas na área sexual. Precisa de cura, precisa de libertação, precisa de se arrepender, precisa de confessar pecado, precisa de se quebrantar na presença de Deus. Essa é a grande verdade. Nossa, então é como se fosse uma. Como que é o nome? Como que é o que eu posso dizer assim? Uma maldição na vida da criança? É como se fosse fica uma maldição. Literalmente, tá? Uma maldição por quê? Porque a criança é fruto daquilo. Existe uma maldição da bastardia. Qual que é? A Bíblia diz lá em Deuteronômio, se eu não estiver enganado, vai falar assim: o bastardo ele não estará na Assembleia dos Santos. O bastardo sempre tem alguma coisa que espelha ele para fora. Ele não consegue se manter em relacionamento. Ele não consegue se manter financeiramente, às vezes. Ele não consegue se manter. Ele não consegue dar continuidade nas coisas. Ele começa e para. É por isso que muitas mulheres que são filhas de mães solteiras, elas não conseguem ter um relacionamento sério, ou quando casa, Não se consegue. separa rápido. Isso é família monoparental, que é uma coisa que está acontecendo muito no mundo. Hum. E, geralmente, essas moças que são de família monoparental, pode ser por causa de divórcio, às vezes não é bastardo, mas a maioria é. Ela vai ter problema, porque ela não tem a figura paterna, que é a figura do homem ali, para gerar princípios também de autoridade, e tem problemas. Então, o bastardo, ele não consegue concluir as coisas, ele tem problemas na área sexual, ele é perseguido. Pode perceber, criança com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos com problema na área sexual, é estranho, né? Quantos anos tem a sua filha? 4 anos. Seria a mesma coisa da Laurinha, já com essa idade, se masturbar. Como eu já peguei casos assim. Caraca. Criança cedo, 5 anos de idade se masturbando, pintando as unhas, menino pintando a unha. É. Tem algo no espiritual ali. Por quê? A maneira que ele foi gerado. Sim. Já concorda? Um filho de violência é o pior dos casos, porque ele é filho da não consensualidade. Não houve consensualidade no ato em si. Então ele vai ter muitos problemas na vida. E um deles, 95% dos filhos bastardos, eles são abusados sexualmente na infância. Meu Deus. Porque no espiritual, as entidades sabem que aquela criança é bastarda. Então aquilo precisa ser quebrado no mundo espiritual, anulado na vida da pessoa. Depois que anula, há uma proteção. O telhado é restaurado. Precisa restaurar isso. Sim. Existem maneiras para fazer isso. Então tem muita gente hoje perseguida na área sexual por causa de bastardia. Ah, pastor, eu não sou bastardo e sou perseguido. Aí pode ser várias situações. A gente fala que é mapeamento. Você vai mapeando a vida da pessoa para encontrar a raiz do problema dela. Às vezes a raiz é oculta, às vezes a raiz é explícita. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas que tem um monte de gente com problema na área sexual, você não tem ideia. E tem um monte. No outro dia, um rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei: por quê? Porque eu quero ver a minha esposa transando com outro cara. Olha só. As ideias do cara. Não, não, mas Quer ser um corno manso? mas eu escutei isso. O cara me mandou mensagem. Eu gostaria de ver a minha esposa transando com outro homem. Tendo um ato sexual com outro homem. E não vou ter ciúmes. Isso geralmente tá ligado aí, aquelas pessoas que eu falo, é o voyeurista, né? Mas ao mesmo tempo é um fetiche. Você acha que uma pessoa dessa não precisa de cura e libertação? Certeza. Eu conheço gente que já falou para pastor: pastor, eu gostaria de colocar uma mulher a mais no meu relacionamento. Tipo um menagê. Fazer um trisal. Engraçado, ele só não quer colocar o Ricardão, né? O homem não Com a quer, chibata lá. mano. Quero ver ele colocar o Ricardão com a chibata lá pra ver se ele vai. Aí é fácil. Você tá entendendo? Mas por que olha só, existe uma raiz de iniquidade no coração da pessoa, na área sexual. E a pessoa não entende que ela tem uma batalha espiritual nessa área. Ela precisa de cura, ela precisa de libertação. E isso, infelizmente, é uma realidade do nosso país, inclusive dentro das igrejas. Porque hoje na igreja existe uma batalha espiritual na sexualidade das igrejas. Hoje as igrejas, infelizmente, muitas delas, não todas, não estou aqui generalizando, mas é um antro de pecaminosidade sexual. Eu conheço igreja, eu conheço situações de um rapaz engravidar
3 meninas de igrejas diferentes. Isso Como daí que pode isso? tava passando a pimenta em várias mulheres ali. Pimenta da malagueta ainda, né? Eu conheço, já peguei casos assim, tá? O podcast já tá vindo um podcast da Batalha Espiritual na Sexualidade. Mas pega, hein? Ó, mas eu conheço caso de o rapaz falar pra moça assim, Deus mandou orar na sua casa. Deus mandou eu lá orar. Olha, Não, eu preciso orar, falar em línguas lá dentro. A língua dele era outra. olha, ele se E aproveitou aí da fé da a irmã. menina foi, uma menina não, era uma mulher Mulher, né? que também já tinha, né? Só Era segundas solteira, intenções. ela não, mas ele sim, mas ela era solteira, mas no fim se relacionou com ela, gerou uma criança e ele era casado. Cara, casado ainda. Casado. Doido, hein? Deu um BO na igreja, não foi na minha Arrumou igreja, problema foi pra uma se outra coçar, hein? igreja. É, uma situação complicada. Então, mas olha a batalha espiritual. Hoje tem igreja fazendo batismo nu, irmão. Ô, louco. Sério mesmo? Pô, tem igreja fazendo batismo nu. A mulher vai batizar, coloca fio dental. Oxe. Não só pode batizar se as irmãs vierem de fio dental. Aí Nossa. coloca. Nossa, O pastor dessa igreja é ligeiro. aí, O ó. pastor dessa igreja é ligeiro. Mas na realidade. Você tá entendendo? Homem é visual. Sim. Homem é visual, ele é atraído pelo que vê. Com todo respeito, as coisas estão sendo usadas hoje de uma maneira profana, de uma maneira leviana. A gente tem que ter seriedade na nossa vida, inclusive na área sexual. Hoje, eu sempre falo isso, é questão de ética, inclusive relacional, sexual, conjugal. Poxa vida, você é casado, você vai ficar dando carona pra irmã? Não faz Que sentido, não é né? casada, e que às vezes também é uma irmã bonita, jovem, entende? Você não sabe a intenção. Se Deus não revelar, você não sabe. E não é prudente. Então a gente tem que ter postura. É. Hoje tem igrejas aí que são orgíacas. Ô, louco. É, Sério mesmo? com certeza. De O nome- acontecer e o orgias nome da dentro... igreja é. Não, é complicado. Mas tem igrejas hoje que praticam, as pastoras, ou pastor, orgias dentro da igreja. Eu conheço uma irmã que chegou um dia e falou assim para mim, pastor, Deus me revelou que o meu bispo na época, ele estava em adultério. Eu fui falar com ele e falou assim, estou mesmo e não vou sair da igreja. E não vou passar por correção. Olha a soberba dessa pessoa, Imagina tá? Então quando vem a assim, correção de Deus, né? hoje tem muitas igrejas que elas são sexualizadas. Por quê? Porque não se trata. Eu tive uma pessoa na minha juventude que era pastora que ensinava assim, ó, é melhor se masturbar do que pecar a dois. Ela te ensinava isso daí? Ensinava para os jovens da igreja. E eu estava inserido. É melhor se masturbar do que pecar a dois. Como que uma pastora de uma igreja, ela ensina uma coisa dessa? Você tá entendendo? Tô. Quer dizer, hoje as igrejas, elas não ensinam dessa área. E é por isso que tem tantas agravantes. E detalhe, sexo abre portas e portais para os demônios entrarem nessas igrejas. Aí você começa a ver, a maioria das pessoas tem problema nessa área. Casal, jovens, crianças. Problemas graves. Problemas terríveis. Então tem muita igreja hoje que na área sexual é completamente corrompida. Existe uma batalha, a liderança não trata do assunto, não fala sobre tal, e as pessoas estão com problemas na área sexual. Precisa de cura, precisa de libertação, precisa de se arrepender, precisa de confessar pecado, precisa de se quebrantar na presença de Deus. Essa é a grande verdade. Olha aí, tem que mudar muita coisa. Tem. Então, você pega cada caso que não é brincadeira. Dentro das igrejas, hoje tem muita coisa nas igrejas, né? Hoje eu tava vendo, tem doutrina da lambida. Doutrina da lambida? Aqui, não foi no Brasil essa, mas tem. Tem igreja no mundo que tem doutrina da lambida. O pastor, Deus mostrou para ele que ele tem que lamber a nádega das irmãs. Nossa, né? Tem pastor, olha só, parece até engraçado, mas é uma realidade. Tem pastor que tem capacidade de falar assim, Deus mandou eu ungir o seu órgão genital. Oxe.
porque Deus tem uma obra para fazer. Aí o pastor dá uma alisada lá É. no cara. Já aconteceu isso. De o pastor falar assim, irmã, Deus mandou aqui ungir a sua genitália. Ah, você é só irmão nunca, né? Invista em prata com a Real, com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.